Olá, uma boa tarde, um bom almoço. Ou se você for assistir esse almoço terapêutico em outro momento, seja muito bem-vindo novamente aqui comigo e com a Elaine. Hoje nós estamos nesse almoço para falar um pouco sobre saúde energética. É um assunto que poucas pessoas têm conhecimento ou têm um profundo entendimento sobre isso. E é um assunto muito relevante nos dias atuais, porque muitas pessoas estão doentes fisicamente e mal sabem que essa doença física ela está associada a uma frequência energética. E por isso, eu e a Elaine resolvemos hoje estar trazendo esse assunto para que a gente possa degustar ele um pouquinho mais e olhar para dentro um pouquinho mais com um autoconhecimento para que a gente melhore tanto a nossa frequência energética quanto a nossa saúde física, emocional e mental. E vocês estão vendo aqui hoje, num dia diferente, uma tela que chama-se Escala do Dr. David Hawkins. O Dr. David Hawkins, ele foi um médico psiquiatra que atendeu diversas pessoas, milhares de pessoas, e nos seus atendimentos, ele começou a entender que todas as pessoas que chegavam lá eram pessoas que traziam muita mágoa no seu coração, muito medo, muita tristeza, ódio, raiva, e tudo relacionado ao seu passado. E ele resolveu, a partir daí, começar a estudar os seus clientes, os seus pacientes. E ele começou a fazer testes com essas pessoas para entender o porquê que essas pessoas tão amarguradas traziam essas doenças físicas nos seus corpos. E através da cinesiologia, que também é uma ciência hoje ainda utilizada na medicina, mas usada muito mais antigamente na medicina, que é através do nosso corpo, com formas de utilizar o nosso corpo através do nosso inconsciente. Então, quem fala com o nosso corpo nessa cinesiologia é o nosso inconsciente. E através disso ele conseguiu medir a frequência vibracional das pessoas, dos seus pacientes que estavam chegando ali doentes. Através de todo esse estudo, ele formulou um livro, ele escreveu um livro, tanto que esse livro é mundialmente conhecido, que se chama Power versus Force, e traduzindo para o português é Poder e Força. Foi aí onde ele conseguiu descrever a conexão que existe entre frequência vibracional e doença física, que também tem a ver com a doença emocional. Foi através desses estudos que ele conseguiu montar essa escala que vocês estão vendo aqui. E toda doença que o ser humano hoje está vivendo, ela está conectada com essa escala. Nós passamos por diversos períodos aqui na Terra, quando nós falamos de várias questões de guerras, de várias situações que houve no planeta Terra, de muitas pessoas morrendo por diversas situações diferentes, tudo isso está relacionado com essa frequência vibracional. E a Elaine vai falar um pouquinho para a gente como é que essa escala ela está dividida para que a gente possa entender o que é uma baixa frequência vibracional e como é que os nossos corpos eles transmitem essa frequência vibracional. Porque cada ser tem a sua frequência, nós temos uma frequência natural. A Terra tem a sua própria frequência. E a Terra, as pessoas que estão em conexão com o planeta Terra têm uma frequência muito alta. E é fácil de conseguir
se conectar com isso quando nós nos abrimos e estamos dispostos a isso. Nós podemos tanto baixar a nossa frequência quanto aumentar a nossa frequência. E isso tudo depende muito mais de conhecimento do que só o querer. Eu quero. O simples só quer é pouco. Então, a Elaine vai colocar aqui para a gente como é que a gente pode estar dividindo essas escalas para que a gente possa tanto se sentir mais com maior frequência ou com menor frequência. Isso aí. É muito interessante, né, essa saúde energética, porque as pessoas nunca dão muito valor o quanto isso interfere na nossa vida. Eu estudo medicina chinesa há 40 anos, né? E a cinesiologia que a Roseli falou é o estudo dos músculos. E os músculos têm uma memória. Eu uso uma técnica chamada cinesiologia aplicada, que a gente vai conversando pelo corpo aqui, através de testes musculares no braço. Então, foi através desses testes que ele foi chegando nesses números que a gente vai falar aqui agora. Então, olhe como o corpo tem uma memória, como o corpo vai falando tudo para a gente e vai conversando com esse corpo. Então, às vezes a gente no dia a dia não ouve o corpo, não escuta os sinais que ele está nos dando o tempo todo. Aí você fala, de repente, do nada eu fiquei doente. Nunca é de repente. A medicina chinesa é milenária, e ela já diz isso para a gente, né? Tudo começa muito antes de chegar no corpo. Nós precisamos dar importância para isso e entender que tudo está relacionado. E que se eu tenho uma emoção que eu estou guardando dentro de mim, é muito comum as pessoas dizerem assim: ah, o tempo cura. O tempo não cura nada, gente. O tempo só contorna, o tempo esconde, o tempo disfarça, aquela ferida emocional vai estar sempre ali. O que cura de verdade é você olhar para a sua ferida emocional e você realmente querer curar. Porque o que acontece? Aquela ferida está ali e você vai baixando a sua vibração. Veja só aqui na escala. De 1 a 200, você vai ver ali que são as nossas emoções mais negativas. Então, pensa uma pessoa que é muito tímida, que está sempre para dentro, ou se você está carregando muita culpa em você, e às vezes é uma culpa que é até inconsciente, você nem sabe. Às vezes você tem medo, e você nem sabe do que você tem medo, mas você está sempre paralisada, travada. Às vezes você guarda muita mágoa, muita raiva. Então, a sua vibração, ela não consegue passar de 200 ali. E pensa bem, quando a sua vibração está muito baixa, o que você vai atrair para sua vida? Pessoas, situações que vão vibrar também assim. Então, você vai atrair pessoas que estão em vibração baixa também. E você vai estar sempre nesse looping. Você precisa elevar a sua vibração para ir para momentos melhores na sua vida, para atrair melhores pessoas, situações. Quando você vai ali chegando nos 200 e começando a subir, de 200 a 500, como você está vendo aqui na escala, dá para você ver ali nos números, você já vai para estados mais elevados. É quando você sai da emoção negativa, é quando você aprende a perdoar, que a gente já falou muito aqui, você aprende a ser grato, você aprende a aceitar. Então, existe aí a coragem, a aceitação, amor, gratidão. Tudo isso vai levar você para um outro patamar. Então, você já percebeu que quando você aceita uma situação que você não pode mudar, quando você perdoa uma pessoa que você estava com muita raiva, você sente uma sensação de leveza dentro de você? Essa leveza é a sua vibração que mudou. E aí você começa a atrair novas pessoas, novas situações. Às vezes, de repente, começa a surgir novas oportunidades boas na sua vida. E a gente precisa estar muito atento a isso. Às vezes você acorda, você está bem, aí você chega perto de pessoas, ou você tem um sentimento ruim por alguma coisa, você já fica mal. Por quê? A sua vibração baixou. E a gente nem se dá conta disso. É importante prestar atenção. As pessoas chegam no meu consultório sempre falando assim: o que eu quero, Elaine, é paz, paz. Mas olha lá onde está a paz, gente. A paz, ela vai estar de 500 a 600, lá em cima. Então, se eu tenho raiva, se eu tenho medo, eu vou conseguir ter paz? Não vou. Minha vibração está tão baixa que eu não consigo ter paz.
Então, para conseguir ter paz, eu preciso elevar a minha vibração, né? Eu preciso estar realmente sentindo esse amor incondicional, que me dá condições de entender que cada um só dá o que tem e que o outro não faz as coisas contra mim, ele faz o que ele pode fazer, ele dá o que ele pode dar, né? Então, quando eu consigo aceitar, quando eu consigo perdoar, eu vou atingir essa paz. Então, fica com esses números aí dentro de você, entenda que para eu chegar até essa paz, eu preciso elevar a minha vibração. É lógico que quando você está acima de 700, é um nível assim bem superior, né? Nível de iluminação, de uma consciência espiritual muito profunda. Se a gente conseguir ter paz, a gente já vai estar muito bem, né? Então, se você conseguir chegar nesses 600 aí, nessa vibração, com certeza você vai ter saúde, vai ter boas condições, relacionamentos, oportunidades, prosperidade. Então, fica ligado nisso. Fica ligado na sua vibração para você ter uma boa saúde energética. Fica ligado nas suas emoções, porque são elas que vão aumentar ou diminuir a sua vibração, não é, Roseli? É isso. Porque quando nós falamos sobre a relação dessa escala das doenças e do sentimento. Quando nós juntamos tudo isso, nós vamos ter um ser. Como a Elaine disse, as nossas células elas têm memórias. Elas têm as memórias dos nossos antepassados, elas têm as nossas memórias desde que nós somos concebidos até o dia de hoje, tanto que nós falamos muito sobre a criança interior. Todas as dores, todos os traumas, todos os sentimentos que nós tivemos lá desde que fomos concebidos, vamos pensar assim, estão ainda aflorados aqui, na nossa célula, no nosso DNA. E é exatamente isso que o nosso inconsciente guarda. Ele sabe de todas essas questões. Por isso, da importância de cuidar, pelo menos, da criança. Nem vou falar muito dos antepassados, porque aí a gente vai um pouco além do que eu posso fazer sozinho. Mas cuidar da criança, olhar para essa criança. Por quê? Porque essa criança, ela traz no seu inconsciente todas essas sensações, esses sentimentos que são negativos da escala. Porque a criança tem um olhar diferente de ver o mundo, de ver as situações da vida, de olhar para aquelas questões. Ela não tem consciência até os 7 anos de idade. Se a criança não tem consciência até os 7 anos de idade, praticamente tudo que ela vê, sente de negativo, ela vai armazenar aonde? Nas células dela. E essas células vão guardar nas suas memórias. Isso a neurociência hoje explica muito bem. E é por isso que a neuroplasticidade nos dá essa conexão de poder reformular tudo isso. Hoje a gente pode mudar tudo isso. Hoje a ciência nos traz isso. Eu posso pegar todos esses sentimentos e transmutar eles, que é tudo isso que nós falamos aqui no almoço terapêutico. Então, quando nós falamos de todas as emoções negativas, das doenças, nós estamos falando o quê? De baixa frequência, de emoções como a culpa, a vergonha, o medo, a humilhação, a tristeza, a ansiedade, a raiva, o ódio, são frequências muito baixas. E essas frequências baixas, elas vão contribuir para o desenvolvimento de doenças, principalmente as emocionais, que é a ansiedade e a depressão. E aí tem um agravante, porque as pessoas que não conseguem sair dessas frequências, principalmente de culpa, de humilhação, que está aqui na escala, de vergonha, são pessoas que têm uma tendência muito alta de se matar. Isso é comprovado cientificamente também, porque a frequência dela é tão baixa que ela não consegue nunca sair dali. E a ansiedade, a depressão, elas estão totalmente conectadas com isso. Por isso que a ansiedade, ela acaba trazendo muitas questões físicas nas pessoas.
problemas cardiovasculares, questões de estômago, né? Todo o sistema digestório aí incluso, as questões de coração, cardiovascular, digestivas, circulatórias e hormonais, e as doenças autoimunes. Elas estão todas elas conectadas com essa baixa frequência. Então, onde é que você está conectado? O que ainda te prende aí? Isso é importante nós olharmos e analisarmos. O que ainda me prende para eu estar vibrando em menos de 200 Hz? Porque se eu conseguir vibrar em 200 Hz, eu já estou na faixa em que eu consigo dar um salto e ir para a parte positiva desse gráfico, que é quando eu consigo encontrar, eu não vou falar de paz, não, mas eu vou falar de ter mais otimismo, mais positividade, de conseguir me aceitar como eu sou, de que forma eu sou, para a partir do momento que eu entenda como eu sou, eu consigo me melhorar ainda mais para vibrar numa frequência melhor. E perdoar o outro, como a Elaine disse, é de fundamental importância. Porque eu não estou perdoando o outro, eu estou me perdoando e me permitindo me curar. Nunca é sobre o outro, é sempre sobre o eu. Então, quando a gente fala dessa escala, essa escala, ela é para dentro também. Não tem nada a ver com o outro. É tudo a minha frequência. Tanto que eu só vou atrair, como a Elaine disse, aquilo que eu estou vibrando. Se eu estou em baixa frequência, eu vou bater o carro, além de ficar doente, né? Eu vou atrair assalto, eu vou atrair pessoas negativas ao meu lado. Agora, se a minha frequência aumenta, além de eu me melhorar, eu vou começar a atrair para mim quem? Pessoas melhores. E as pessoas de baixa frequência vão começar a se afastar de mim. Ou, se eu conseguir ultrapassar ainda para uma frequência mais elevada, chegar em 500 Hz, que é a frequência do amor incondicional, frequência da alegria, da positividade verdadeira, eu consigo expandir essa energia de forma que eu já vou conseguir tratar as pessoas que estão ao meu redor. E isso o Dr. David Hawkins, ele deixa claro nesse livro dele, como que nós, elevando a nossa frequência, a gente consegue curar as pessoas que estão ao nosso redor. E isso é incrível, porque quanto maior a nossa frequência, mais pessoas nós conseguimos curar. Conseguimos curar pessoas, uma pessoa numa frequência de 500 Hz, ela consegue curar mais de 1.000 pessoas no seu entorno. Então, veja que se as pessoas, quando você se melhorar, algumas pessoas começarem a se afastar de você, porque ela ainda não está pronta para entrar nessa vibração alta. E a gente tem que ter essa compreensão que nem todo mundo vai estar mesmo. Algumas pessoas vão se afastar, mas muitas outras boas vão chegar. Mas aí as pessoas perguntam para a gente: como que eu faço para melhorar essa minha frequência? Além de tudo isso que nós já falamos, perdoar, começar a olhar a criança ferida, cuidar dessa criança ferida, olhar os traumas dela, ativar toda essa positividade, eu consigo melhorar como? Sendo grato, que foi o nosso último almoço terapêutico, que fala sobre a gratidão, como se ter autocuidado, como eu olhar para mim, aprender verdadeiramente a dizer não ao mundo, às outras pessoas, porque eu estou cuidando de mim primeiro. E meditar. Meditar eleva a pressão, a frequência vibracional instantaneamente. Então, a partir do momento que você entra no processo de meditação, a sua frequência aumenta. E se você tiver essa prática diária, a sua frequência vai aumentar, você querendo ou não, porque vai ser muito natural isso. E não sei como fazer meditação, procure meditação guiada. Eu tenho um canal no YouTube onde eu tenho mais de
30 meditações que você pode lá estar utilizando para você. Que é a Roseli Arruda Theta Healer. Lá nesse canal você vai achar mais de 30, e tem muitos outros por aí. É só entrar no YouTube, no Spotify, tem muitas meditações, né? Onde a gente pode melhorar a nossa frequência. Quando eu melhoro a minha frequência energética, consequentemente, a minha saúde física, ela entra em equilíbrio. Então, eu me curo. Hoje também existe uma comprovação científica, a meditação cura, e ela cura de verdade. Por quê? Porque você vai sair dessa frequência baixa e vai começar a aumentar a sua frequência vibracional e as suas células vibram de uma forma, numa frequência tão deliciosa que não tem o porquê de você ter células doentes. As células começam a se renovar, como nós sabemos biologicamente, que as nossas células, elas morrem todos os dias, se reproduzem com novas informações. Então, a partir dessa nova informação que nós estamos enviando para as nossas células, que começam a mudar as suas memórias, o nosso corpo também se reformula. Simples, rápido, nem tanto, mas quando nós temos como propósito a nossa melhora, o meu autoconhecimento, se você fizer isso por 21 dias, você vai ver o quanto você vai se transformar, o seu corpo vai se transformar, a maneira de você pensar vai se transformar, a sua vida vai começar a mudar. É uma questão de realmente falar, a partir de hoje eu vou ter esse próximo passo na minha vida. Elaine? Muito bem. Vocês viram que é muito importante a gente cuidar da nossa saúde energética. É muito importante o autoconhecimento. Vocês vão ouvir a gente falando aqui todo dia, toda hora. O único caminho realmente que vai ajudar você é o autoconhecimento, que através dele é que você vai saber o que realmente está atrapalhando a sua saúde energética, o que que você precisa melhorar. Então, é só olhando para dentro que você vai saber o que você precisa fazer para sua vibração ir aumentando e você poder mudar a sua vida. Vocês viram que não é só a saúde física. Quando você muda a sua vibração, você muda tudo. Você muda seu humor, você muda a sua vontade, seu ânimo. É como se você tomasse uma injeção de ânimo quando você consegue subir aí e elevar a sua vibração. Quando você baixa a vibração, se você tem auto, se você se conhece, sabe como você funciona, se você está sempre atenta a você, aos seus pensamentos, comportamentos, sentimentos, você consegue perceber claramente quando sua vibração sobe ou quando ela desce. Porque você está bem, você está animada, de repente, nossa, dá uma sensação ruim, você começa só a pensar negativo, aquela cabeça não para, e aí você vai baixando, o corpo dói, dá um sono, dá um mal-estar físico, pronto, baixou a vibração. Vai fazer alguma coisa. Toma um banho de chá de cravo, vai pisar no sal grosso, vai fazer alguma coisa para ajudar você a melhorar. Mas o mais importante é, olha para dentro, quem eu preciso perdoar, aceitar tudo que nós falamos aqui. Enquanto você tiver essas emoções que estão numa vibração baixa, você não eleva a sua vibração. Então, olha para você, olha para dentro, ouve o seu interior e faz a mudança que você precisa na sua vida para ter saúde, de uma forma geral, começando pela energética. Foi um grande prazer estar com vocês mais uma vez aqui hoje. E o nosso desejo sempre, sempre é que você cuide de você com amor, com carinho, que você olhe para você, porque a única pessoa no mundo que pode ajudar você, que pode curar você e que pode te dar uma saúde física, emocional, energética, mental boa é você. Ninguém vai fazer isso por você. Então, se ame e se cuide e conte aqui com a nossa ajuda de duas terapeutas que estão aí há 4 décadas no mercado, ajudando pessoas, ajudando pessoas a transformarem vidas. E a gente tem esse objetivo aqui, ajudar você
mesmo que seja em doses homeopáticas, a começar a ampliar a sua consciência, olhar para as coisas de uma forma diferente e buscar ajuda, né? Porque aqui a gente só dá um empurrãozinho. Agora você pode buscar ajuda, fazer uma terapia e se conhecer melhor, mais profundamente, para realmente fazer uma transformação na sua vida. Então, fica com a gente. Toda quinta-feira, ao meio-dia, estamos aqui. Então, fica com a gente, mas mais do que isso, toca o sininho ali, clica, compartilha e espalha. Ajuda a gente a espalhar isso para todo mundo que você gosta, todo mundo que você acha que precisa de tudo, todo esse conhecimento que a gente traz aqui. Se você entrar ali no nosso canal, você vai ver que nós temos muitos outros vídeos gravados lá, né? Às vezes você está entrando pela primeira vez, está vendo pela primeira vez, não sabe que nós estamos fazendo há muito tempo isso. Então, vai lá assistir nossos primeiros vídeos, você vai ver quanta coisa interessante e importante tem lá para a sua vida. E vai fazendo, às vezes, se precisar de novo, tem muitos exercícios que a gente já fez aqui, faz algo por você. Porque se você não fizer, ninguém faz. Então, um beijo grande e até a próxima quinta. Até. Tchau.